Pronto, muito bem. Aplicação do SARA. O que é que nós fizemos desde o início do ano? Tentámos compilar muita informação na aplicação. A aplicação não estava a ser usada na sua totalidade, e o que nós tentámos fazer foi salvaguardar que todos os documentos, toda a informação importante estivesse lá também para consulta, ok? Imaginem, sempre que vocês precisarem de ver fichas técnicas, instruções de trabalho, está tudo disponível na aplicação. Temos muitos clientes agora que querem ter informação, aquela informação nutricional do pastel ou dos alimentos que nós temos. Nas fichas técnicas tem essa informação. O que é que nós estivemos a fazer? Compilámos tudo neste menu da área HCCP, Controle Analítico Documentos. Se vocês forem lá, nesta parte tem toda a informação, fichas técnicas, de informação dos pastéis, das fichas técnicas das ovelhinhas. Portanto, desde mais ou menos final de 2024, eu comecei a pôr aqui esta informação toda. Sempre que existe a atualização das fichas técnicas, das declarações de conformidade, os boletins até analíticos das águas também têm que estar, obrigatório estar disponível. Está aqui tudo, vocês podem consultar. Se tiverem, por exemplo, uma ação de fiscalização de dados, que queira ter acesso a esta informação, também está aqui no SARA. Se virem que é mais fácil imprimir isto e ter na loja, num dossiê, tudo bem. Não precisam de ter obrigatoriamente impresso, porque está aqui no SARA e está visível para toda a gente. Todos os utilizadores têm acesso ao SARA, está bem? Depois, a aplicação SARA enquanto ferramenta auxiliar de registro. Nós sempre tivemos a aplicação, sempre nos salvaguardamos que os registros e que o controle de tudo o que sai do nosso espaço é registado na aplicação. Agora temos que aprimorar um bocadinho, atualizar bem as coisas e ter os registros diários, está bem? Portanto, vamos começar aqui pelo menu dos registros. Sabemos que temos aqui as ocorrências diárias, que é este menu aqui. Ocorrências diárias é para registar tudo o que seja para reparar na loja. Caiu uma estante, caiu um quadro, um foco ficou avariado, um frio ficou avariado, é necessário manutenção disto ou daquilo. Vocês vêm aqui e registram as ocorrências diárias, ok? Depois, registros CPPB. Isto basicamente é os registros de higienização e de controle de temperaturas de todos os equipamentos de frio. Isto também já passei para todas as lojas, que é importante verificarem se todas as superfícies que estão aqui registadas são as corretas, ou seja, na parte da higienização havia muitas lojas que tinham isto desatualizado. Portanto, um balcão ou um pavimento já não existia, um espelho já não existe, ainda está aqui para registar, já não temos, se calhar, a montra desta maneira, temos de outra, e ainda continuava ali para vocês colocarem o pisco. Portanto, é importante que vocês venham aqui a este campo, vejam sempre se está atualizado ou não, se faz sentido ou não, continuar assim, e sempre que quiserem mudar alguma coisa, podem fazê-lo. Uma forma prática de fazer isto é, por exemplo, imaginem que vamos fazer aqui um registro de início de dia, tem aqui esta primeira opção de controle de temperaturas, vocês passam isto para a frente. Aqui, quando começam os registros de higienização, tem esta opção com este X, isto exporta um ficheiro Excel para o vosso computador. E neste ficheiro Excel vai ter um quadro com todas as áreas de limpeza, ok, que existem na loja. Tudo isto que está aqui por pontos vai estar esquematizado num ficheiro Excel por colunas e é mais fácil de perceber o que é que existe e o que é que não existe. Se vocês quiserem atualizar alguma coisa, basta sublinhar a vermelho, colocar a amarelo e enviarem, por exemplo, por e-mail, não é? sara@sara-a.pt e pedem essa atualização. Coloquei algumas informações a vermelho, peço por favor que retirem. Imaginem que estão a fazer a limpeza dos frios à quarta-feira, mas agora querem passar a fazer à segunda. Podem fazer isso. Tiram o ficheiro Excel, exportam, colocam lá as informações que querem, alterar e enviam por e-mail. Ou se não quiserem tirar o ficheiro Excel, podem só enviar e-mail diretamente para o SARA, pedem essa atualização e elas fazem isto na hora, ok? Agora, o ideal é que isto esteja atualizado. Não faz sentido estarmos aqui a fazer registros de limpezas de coisas ou superfícies ou
o que seja objetos que não existem propriamente dito na loja, não é? O objetivo é que a aplicação esteja o mais atualizada possível. Até porque isto gera alertas. Tudo o que nós não fazemos na aplicação, todos os finais de semana emite alertas para vários e-mails. Para todos os utilizadores que estão aqui criados, vão receber alertas que esta tarefa está em falta, esta tarefa está em falta, esta tarefa está em falta. Não faz sentido termos a aplicação a enviar 500 e-mails de alertas que não é a realidade, que não são reais e por isso é que não se coloca lá o pisco para se fazer. Há aqui uma outra opção para ver as tarefas em falta, que é este ponto de exclamação. Se vocês vierem aqui ao ponto de exclamação, tem todas as tarefas em falta. Todas estas tarefas que estão aqui em falta vão gerar alertas, está bem? Portanto, vocês vejam se faz sentido ter aqui isto ou não, que alerta é que foi gerado, porque é que este alerta foi gerado ou não. Se quiserem refazer o alerta e dar como concluído, basta entrar aqui dentro. Se virem que não faz sentido ter aqui o alerta, podem ignorar, mas têm que enviar um e-mail para o SARA e explicar porque é que estão a ignorar isto e se é para retirar, por exemplo, esta superfície dos registros de higienização, por exemplo. Ou se os registros de temperatura deste frio não foram feitos porque este frio já não existe. E então ele vai estar aqui a gerar o alerta, não faz sentido ter esse frio, pedem ao SARA para ser retirado daquela listagem, está bem? Depois dos registros propriamente ditos, temos as temperaturas de confecção. Pronto, temperaturas de confecção, aqui vou passar se calhar a palavra à Ana, para ela falar aqui um bocadinho desta parte da etapa de fritura e do controle crítico do pastel. Então pronto, posto todas as considerações sobre requisitos, segurança alimentar, todas as boas práticas foram inicialmente explanadas pela Ana, importa agora entrarmos na copa e percebermos a melhor forma de confeccionar o pastel. Isto porquê? Porque o pastel chega até vocês como? Como é que o pastel chega às vossas lojas? Em que estado é que ele chega? Não chega pronto a consumir, pois não? Eu gostava muito de vos ouvir, equipa. Chega congelado. Pois, vem Sim. congelado, Vilma, exatamente. E ele chega às vossas lojas em modo de conservação, em congelação, e importa na copa fritar o pastel. Porque é ao fritar o pastel que vamos conseguir confeccioná-lo e dar a consumir ao consumidor final, neste caso ao cliente, na sua melhor condição. Ou seja, qual é a sua melhor condição? É aquela que não vai oferecer qualquer implicação a nível de segurança alimentar, seja ela microbiológica, física ou química. Em termos de confecção, vocês têm na SARA uma instrução de trabalho. Convidava-vos a ir lê-la, não é? A ir tentar encontrá-la também para conseguirem estar um bocadinho mais dentro do SARA e perceber a funcionalidade dele, perceber isto que a Ana estava a dizer, que toda a informação teórica acaba por estar compilada no SARA. Quando vocês tiverem um bocadinho, vão por favor consultar, que acho que acaba por ser interessante. Ana, não me tires o diapositivo, por favor. Se faz favor, pronto. Mas então, focando então na fritura. Qual é o procedimento? É colocar a gordura vegetal sem ultrapassar o nível máximo da fritadeira, certo? Terem atenção em nunca misturar gorduras vegetais novas e usadas, também é um ponto que já falamos e já se percebeu aqui a dificuldade. Ligar a fritadeira a uma temperatura 170 graus, por norma, não é? É sempre mais vantajoso ter uma temperatura alta do que trabalhar a uma temperatura baixa. Verificar com o termómetro se o azeite se encontra a essa temperatura. Levantem a mão, por favor, só para confirmar que todos vocês na vossa loja têm um termómetro e um medidor de compostos polares. Levantem a mãozinha, por favor. Todos Ana têm. Silva, peço desculpa. Oi? Eu peço desculpa estar a interromper. Eu peço desculpa estar a interromper, mas a informação que nós temos é que os pastéis devem ser fritos entre 160 a 165 e não a 170. Olha, Mas já foi alterado, está na caixa. Eu compreendo que haja um intervalo, nada contra. Entre 165 e 170 graus, não vejo grande diferença. Se tiverem realmente entre 165 e 170, está perfeito. Não vejo essa dificuldade. 5 graus é o erro
mínimo, não é problema. Agora, todos vocês, só para concluir, todos vocês têm, por favor, termómetro e medida de compostos polares? Sim. Levantem a mãozinha, quero ver as mãozinhas. Quem não tem? Não, mas sim. Ok. Eu acho que Paula? todas as lojas tinham. Eu mandei vir um para Aveiro e temos. para Gaia. Ok, então todas as lojas têm, pronto. Sim. Depois, o tempo da fritura, reparem. Depois de termos as condições corretas, o tempo de fritura eu não vos consigo ajudar aí, não é? Porque nós fazemos testes, mas cada fritadeira é uma fritadeira, não é? E cada equipamento tem as suas características. Por isso, o que eu vos digo é: o produto só está adequadamente frito e ninguém corre o risco de servir um produto congelado ao cliente se o centro geométrico do produto estiver a uma temperatura controlada. Ou seja, se o centro geométrico do pastel tiver a 70 graus, ele vai estar seguramente pronto a servir. Agora, não vos sei dizer qual o tempo para isso, não é? E acho que isso cada loja deve tentar aferir. E o que devemos salvaguardar é a temperatura do centro geométrico. Está bem? Certo? Sim. Peço desculpa, eu tenho só aqui agora surgiu uma Sim, dúvida Milene. por causa disso. Nós, desde o início do pastel de bacalhau, sempre aconselhamos as grávidas a não comer o pastel de bacalhau com queijo, porque o queijo não é pasteurizado. Continuamos a dizer isso ou já não é preciso porque a temperatura já é mais elevada? Porque Oi, o tempo de Milene. fritura é correto. Aí, Milena, a questão é mesmo pertinente e de facto o queijo é um produto que não é 100% seguro, este queijo da Serra, precisamente pelo que disse, porque o queijo não é feito com leite cru, tem um tempo de cura, tem, mas não está tudo salvaguardado. Se vocês tiverem confiança na vossa fritura e tiver a etapa de fritura bem monitorizada e o colaborador bem ciente do que está a fazer e do que está a produzir, eu não via implicação a servir o pastel a uma grávida. Não via. Porque realmente há ali uma garantia ao nível de segurança alimentar e foram cumpridos todos os procedimentos, não é? Agora, se isso não estiver bem monitorizado e bem assegurado, eu acho que faz sentido não servir. Ok. Está bem? Precisamente por isso que disse. Pronto. Como é que nós devemos monitorizar isto? Reparem, a frequência, nós temos aqui em cada fritura. É certo, podemos em todas as frituras medir a temperatura do centro geométrico do pastel, mas não precisamos registar todas, percebem? Uma coisa é nós medirmos e sabemos que está bem. Para registar no SARA, eu acho que devemos fazê-lo primeira e última do turno. Eu estou na Copa, eu vou fritar, eu vou salvaguardar o meu desempenho enquanto profissional. Vou medir a primeira fritura, vou registar a primeira fritura e vou registar a última. Se entretanto mudar o colaborador, eu passo a informação, mas ele depois tem que assegurar a sua tarefa. Responsável, operador da Copa, não é? E o registro, sempre no SARA. Eu sei que vocês têm o papel, todos nós gostamos do papel e da caneta, podemos ir registando no papel ao longo do dia, mas no final do serviço, o SARA tem que ter aquela informação em tempo real. Até pode não ser logo mal acaba o turno, mas logo que tenhamos uma oportunidade, devemos registrar sempre no SARA. O que é que nós temos que controlar sempre em termos de fritura? Nós temos 3 produtos, não é? Temos o pastel de bacalhau simples, temos o pastel de bacalhau com queijo e temos agora o pastel de bacalhau extra queijo. O procedimento de fritura pode ser variável de um para o outro, não digo que não, mas tem que existir o mesmo controlo. Ou seja, são 3 produtos diferentes, podem ter controlos de fritura também, ou melhor, procedimentos de fritura diferentes, mas no final o meu procedimento de monitorização tem que ser o mesmo. Eu tenho que garantir sempre uma temperatura no centro geométrico do pastel, no mínimo de 70 graus. Está bem? Pronto, não sei se aqui tem alguma dúvida, tem alguma questão. Reparem, nós aqui temos um público que é operador de loja, operador de copa e chefes de loja. Caso tenham alguma dúvida, caso a fritura não esteja a correr como vocês esperam, por favor, partilhem com o vosso chefe. Chamem-no, digam-lhe, olha, está-se a passar isto e isto, o que é que eu faço? Qual é o meu melhor procedimento? Ajude-me aqui um bocadinho a controlar isto. Pronto, acho que não há muito mais aqui a acrescentar com respeito à fritura, está bem? O requisito é sempre este, estar garantida a temperatura mínima do centro geométrico.
Depois, Eu tenho uma... sim? Conseguem ouvir? Sim, Fátima. Conseguem ouvir-me? Sim, por favor. Desculpe. Era só para perguntar, relativamente a deixar o azeite escorrer do pastel, quanto tempo, mais ou menos, até depois colocar na estufa? Olhem, eu sugiro que se levante o cesto, lá está, calçar a luva, não é? Sempre, não é? Estamos a mexer no equipamento que está sob calor, calçar a luva, levantar o cesto, deixar escorrer, sei lá, uns segundos, 30 segundos por aí, e depois transferir para tabuleiro e colocar em estufa. Está bem? Agora, eu reforço outra coisa: a estufa é um equipamento que está a uma temperatura controlada, ok? Permite secar um bocadinho o pastel, permite mantê-lo quente até ao momento de servir ao cliente, mas não confecciona. A estufa não confecciona, está bem? A estufa garante que se seca um bocadinho o pastel, garante que se serve o pastel ao cliente final a uma temperatura adequada, de forma a que o queijo esteja ainda liquefeito ou esteja ainda molengo, não é? Mas não confecciona, está bem? Obrigada, Ana, pela questão e por me ter feito recordar a estufa, está bem? Não sei se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer acrescentar alguma experiência, alguma particularidade que tenha acontecido recentemente na Copa. Não? Pronto. Então, a etapa de fritura é realmente importante e por isso é que estamos aqui a dar um foco especial a ela, porque é com base nesta etapa que vamos eliminar qualquer carga microbiana. É claro que depois da parte retirada da fritadeira e a colocação na estufa e o servir ao cliente, também temos que acautelar qualquer contaminação, seja ela microbiológica ou química, não é? Por isso é que aquelas boas práticas que a Ana Araújo referiu inicialmente são muito importantes. Porque reparem, o que é que serve se eu fizer uma fritura espetacular, exemplar, e depois for pegar no pastel com as mãos conspurcadas e contaminadas ou qualquer coisa e estar a servir ao cliente final? Não é? Isso é morrer na praia, não é? É fazer um trabalho espetacular e depois estragar tudo no final. Reparem, nós vamos continuar com aquele procedimento de monitorização de loja, vai continuar a ir um laboratório às lojas fazer recolha de amostras para continuarmos a monitorizar quer a fritura, quer a manipulação, quer as contaminações, isso vai estar tudo a ser monitorizado. Por isso, esforcem-se muito para fazer aqui um bom desempenho, está bem? Depois, outro ponto que na fritura também é importante termos ciente, que é a cor do pastel. Na etapa de fritura, para além de eliminarmos toda a microbiologia presente no produto, também podemos correr aqui um risco, que é contaminar o produto com acrilamida. A acrilamida é um contaminante que surge associado a algumas matérias-primas, neste caso é por causa do floco de batata, e se nós não controlarmos muito bem a fritura e o óleo, podemos estar aqui a potenciar a acrilamida. É um valor legal, há um valor definido como máximo admissível, nós também o monitorizamos e importa para isso não fritar a uma temperatura demasiado alta e nem ter um tempo excessivo. Nós controlamos muito pela cor, é um facto, mas nem sempre a cor é aqui um aliado, porque se o óleo estiver um bocadinho mais queimado do que se gosta, acaba por desenvolver uma cor mais escura e não é o desejado, não é? Pronto, com respeito à fritura, eu acho que está tudo, certo? Não sei se alguém tem aqui. Eu queria só acrescentar aqui uma coisa relativamente à acrilamida. Portanto, há aqui algumas indicações e alguns procedimentos que se podem fazer, aquilo tudo que a Ana esteve a dizer agora, para diminuir o teor da acrilamida nos alimentos. Há mesmo uma norma específica sobre isso, a Ana também já referiu, e isto é considerado, portanto, é uma contornação, Ana ajuda, não sei se é grave ou muito grave, esta questão da acrilamida. Sim, isto é um contaminante químico e há um valor máximo admissível. Por isso, sempre que se ultrapassa este valor máximo, estamos a incorrer num incumprimento, não é? Por isso, podemos ter aqui uma contornação, de facto, não é? Mas, não sei, Ana, mas fala, por favor, aqui. É assim, a acrilamida, como dissemos, é um contaminante que pode e aumenta o risco de cancro nos consumidores. E posto isto, criou-se uma norma para tentar
diminuir aqui e que os estabelecimentos controlassem efetivamente este contaminante, e há aqui alguns processos na fritura que se podem fazer para reduzir este contaminante. Portanto, manter o óleo da fritura à temperatura inferior a 175 graus, cozinhar os produtos como batatas, croquetes, rissóis, até obter um ponto de cor mais claro, coar com frequência o óleo para remover os pedaços de alimento, daí a necessidade de andarmos sempre a controlar o óleo, que também vamos falar mais à frente. Tostar o pão, neste caso do pão não fazemos, mas só para vocês terem uma noção dos outros estabelecimentos, tostar o pão até obter um ponto de cor mais claro, cozinhar os alimentos até obter um ponto de cor sempre mais claro. Existe até um semáforo que muitas informações, até das empresas de segurança alimentar e de higiene no trabalho, disponibilizam aos estabelecimentos. Portanto, se tiver esta cor, é descartar completamente. Isto tem um alto teor de acrilamaída. Este aqui é um amarelinho que temos que ter cuidado. Esta cor é o ideal. Portanto, há um esquema de cores, pode haver outras informações também disponíveis para os trabalhadores perceberem o que é que têm que descartar ou não, mas aqui o objetivo e a base é, se conseguirmos controlar o azeite, os compostos polares, os momentos de fritura, as temperaturas de fritura, tudo aquilo que a Ana esteve a dizer, reduzimos em muito este contaminante. Pronto, e é importante vocês terem noção que há uma norma específica para isto, há legislação, e eu penso que até é considerado uma contornação grave neste sentido, está bem? E por isso é que as análises microbiológicas que nós fazemos aos estabelecimentos contempla este contaminante para termos a salvaguarda e assegurados que estamos dentro dos valores esperados, está bem? Ana, posso avançar aqui para a verificação dos termómetros? Sim. Pronto, como vos disse inicialmente, só há fritura, só há confecção se utilizarmos dois equipamentos. Um deles é o termómetro, lá está para medir o centro geométrico do pastel. Mas como é que nós temos que conhecer o equipamento para perceber se ele está a medir corretamente ou não, não é? Porque os equipamentos também variam e nós temos que o verificar. Como é que essa verificação é feita? No SARA também existe um campo para isso e depois podemos vê-lo mais à frente, não é, Ana? Podemos fazer uma atualização. Então, para verificar o erro do equipamento, podemos fazer duas maneiras. Ou colocando em água a ferver, o que é que vocês acham que ele vai medir? Se colocar um termómetro em água a ferver, qual é a temperatura que ele vai medir? Equipa, podem falar, está bem? Se eu colocar um termómetro em água a ferver, que temperatura é que o termómetro vai ler? Ou qual é a temperatura que eu espero que ele leia? A tomata. Sem medo, sem medo. Legal. Eu não tenho a certeza, mas o ponto de ebulição é 75. Não sei, não tenho certeza. É um bocadinho mais alto. Ele deve andar pelos 100 graus. A água a ferver deve andar pelos 100 graus. Está bem? É claro que ele pode ler 99. Uhum. E se ele ler 99, nós vamos aceitar, porque estamos aqui a dizer que o erro aceitável é mais ou menos 1. Ele pode ler 99 e eu aceito, ele pode ler 101 e eu aceito. Está bem? Se ele ler 98, o erro já são menos 2 graus, eu vou falar ao meu chefe, está bem? Eu vou falar ao meu chefe e ele depois vai tomar medidas. Ou vai-nos pedir para compensarmos o erro, ou vai reportar, olha, o meu termómetro de loja não está verificado, tem um erro, ou melhor, está verificado, mas tem um erro não aceitável. Certo? Pronto, e a outra forma de fazer isto é colocar o termómetro em gelo. Vera, se eu colocar um termómetro no gelo, qual é a temperatura que ele vai medir? Qual é a temperatura que eu espero que ele meça? Vera Henriques? Possivelmente graus negativos. Mas qual? Mas não sei. Pronto, é assim, depende do alcance do termómetro. Se ele for de 0 a 100, ele vai ler 0, porque tem aqui o alcance dele não vai abaixo de 0, por isso ele vai ler 0. Mas é isso, Vera, está muito bem. Ele vai ler 0 ou menos, mas depende do alcance do termómetro. Se ele ler 2 graus, qual vai ser o meu erro? Eu vou aceitar ou não, Vera?
se o termómetro imerso em gelo medir 2 graus positivos, eu vou aceitar este equipamento, o erro ou não? Não. Boa. E o que é que eu vou fazer? Vou reportar. Reportar ao chefe. Exatamente. E aí ele vai ajudar e vai, provavelmente até pode não ter outro e vai-vos dizer assim, olha, equipa, eu de momento não tenho outro para vos conseguir ajudar, vamos aceitar este equipamento, vamos ler, compensar o erro que ele tem e vou, ao mesmo tempo, pedir à logística e vamos aguardar que chegue um termómetro novo. Pronto, é um bocadinho isto, está bem? O importante aqui é, se a minha fritura está dependente de uma leitura do centro geométrico do pastel, eu tenho que ter um termómetro com um erro conhecido. Está bem? Pronto, Passamos temos ao... aqui, é uma funcionalidade nova para medir ou registar, neste caso, a verificação do termómetro móvel. Isto é novo, foi criado esta semana. Nós, pela verificação que fizemos também com as técnicas de segurança alimentar, achamos que era importante ter este registro trimestral, 3 em 3 meses, para garantir que efetivamente os equipamentos estão a funcionar corretamente, ok? Já tínhamos criado isto para os compostos polares, agora criámos aqui uma nova para a verificação do termómetro móvel. Isto está no mesmo sítio dos compostos polares, portanto, eu já estive a fazer aqui mais ou menos uma revisão por todas as lojas e acho que quase todas fizeram a calibração do medidor dos compostos polares que está aqui. Agora, temos de 3 em 3 meses a verificação do termómetro móvel, ok? Atenção, este menu é partilhado entre a equipa da manutenção e a equipa da loja, está bem? Há tarefas que são responsabilidades de loja e há tarefas que são responsabilidades da equipa de manutenção. Vocês têm que vir aqui efetivamente garantir que as vossas estão preenchidas. Se virem que efetivamente há aqui alguma da equipa da manutenção que não está, mas vocês têm essa informação que já está feito, que já se verificou, já está concluída, podem entrar aqui dentro e fazer esse concluir. Quero-vos só passar a informação também que estes pontinhos vermelhos geram alertas, está bem? Todas as semanas, se estiver aqui isto a vermelho, gera alerta a dizer que está a tarefa em falta. Portanto, a verificação do termómetro móvel vai começar agora em junho, ok? E depois é de 3 em 3 meses que se tem que fazer. Basta só entrar aqui dentro, escolhem, neste caso eu vou ter que pôr aqui um dia de março para ele conseguir dar o procedimento. Ele tem aqui um procedimento, o que estivemos aqui a ver na formação, verificar se o termómetro móvel que usam para fazer o controle de temperatura está a funcionar corretamente, se o erro for superior a 100 graus, o equipamento deve ser calibrado ou substituído e tem aqui colocar a ponta do termómetro dentro da água a ferver, deixar estabilizar e registar. Colocou-se aqui esta informação porque, efetivamente, o que nós medimos mais é temperaturas, óleos, não é? Temperaturas elevadas. Portanto, se calhar o procedimento em água a ferver faz mais sentido, não é, Ana? Sim, sim. Aliás, Sim. por defeito aparece aquelas duas opções como verificação, mas concordo, efetivamente é mais fácil até pôr em água a ferver e estamos a monitorizar uma temperatura mais temperatura de trabalho, não é? Porque o termómetro mede temperaturas positivas, nós queremos que eles meçam temperaturas positivas e altas, por isso em água a ferver é o mais adequado. Sempre que possível, acho que devem fazê-lo. Em água a ferver, sim. Depois de terem o resultado, vocês registram aqui. Se quiserem até tirar fotografia ao termómetro e ao resultado que deu, vocês no telemóvel, se clicarem nesta opção, ele a mim abre-me logo uma caixa para ir buscar, as transferências ou o que quer que seja, mas vocês ao clicarem aqui, têm lá a opção da câmara, podem tirar logo fotografia e fazem aqui o registro, ok? Fica aqui tudo registado, vai ficar direitinho como ficou aqui a parte dos compostos polares. O resultado depois mais ou menos vai ser este. Fica aqui com a grelha e temos aqui um controle das verificações e é o que o sistema HACCP também obriga e recomenda, é termos aqui um controle de todos os equipamentos que são utilizados na loja. Pronto, isto é novo, lá está, terem atenção aqui ao calendário, em junho irem lá ao calendário e tentarem fazer aqui esta verificação, também para ver se corre bem. Eu não sei se vocês fazem isto recorrentemente, se não, já alguma vez fizeram?
Pronto, então o ideal, ainda bem que fizemos aqui esta questão de registro, porque vai-vos obrigar a pelo menos testar e ver qual é o resultado. Pronto, aqui na parte do menu dos registros, também temos uma novidade, as temperaturas de confecção já existiam, não é? Mas temos uma novidade relativamente à parte das ovelhinhas. Isto teve que se criar porque efetivamente já tínhamos as ovelhinhas há algum tempo, mas não estavam a existir registros. E neste momento, se vocês entrarem nesta parte das temperaturas de confecção, há um procedimento para o controlo da temperatura de confecção do pastel e há um procedimento para controlar a regeneração da ovelhinha. O processo de regeneração da ovelhinha faz-se nas placas de aquecimento, ok? Portanto, a ovelhinha não vai ser confeccionada, vai haver aqui, é um processo de regeneração, como elas vêm em frio, não é? Vêm congeladas, depois sofrem um processo de descongelação total em câmara de refrigeração, repouso por 10 minutos à temperatura ambiente e depois é que se coloca em placa aquecida durante no mínimo 10 minutos até atingir esta temperatura interna. O que é que se tem verificado? Que efetivamente é impossível quase obter esta temperatura. Portanto, vemos aqui que não se consegue atingir aquela temperatura. O que é que nós queremos passar com isto? E se calhar a Ana aqui também pode ajudar um bocadinho. Isto é um processo novo, portanto as ovelhinhas ainda estão em constante alteração, é um produto novo e portanto ainda estamos a testar aqui qual é a temperatura ideal e que se consiga obter, não é, Ana? Sim, a verdade é um bocadinho essa, Ana. Pronto, as ovelhinhas são um produto novo, estamos ainda a tentar perceber qual a melhor forma de o servir, não é? Não é por acaso que algumas lojas até aquecem, outras não aquecem, pelo que percebemos da última vez. O importante aqui é que deixem recolher histórico, no fundo, é tentar perceber que temperatura é que a ovelhinha consegue atingir em placa. Eu digo isto porque em loja vocês têm essas placas, mas em fábrica não temos e não conseguimos reproduzir de todo essas condições. Por isso, pedíamos o favor de registar. Não importa nesta fase exatamente qual o valor, o que importa é recolhermos informação para se definir depois o procedimento um bocadinho mais à frente, não é? Porque podemos ter que baixar aqui qualquer questão na temperatura. Pronto. Pronto, agora é importante seguir o procedimento de descongelação, ou seja, é importante o processo de descongelação ser feito em câmara de refrigeração, portanto aqui o ideal é tirarem as ovelhinhas no dia anterior para o dia a seguir. Depois de cada câmara de refrigeração, imaginem, vocês entram de manhã na loja, retiram as ovelhinhas por 10 minutos, temperatura ambiente, e só depois é que vão para a placa aquecida ou que vai para a exposição. Agora, ao fim de 2 horas de exposição nas placas aquecidas, o produto deve ser rejeitado, ok? Portanto, aqui já atingimos o máximo é estar em 2 horas nas placas aquecidas. Depois disso, não se comerem, convém rejeitar o produto, tem que se registar, quebra, ok? Pronto, isto já existia, como eu estava a dizer, tanto para o pastel de bacalhau com queijo e extra queijo e sem queijo. Criámos aqui foi a parte da regeneração para as ovelhinhas. Este campo vai estar, até que este procedimento das ovelhinhas e o produto esteja bem instituído, vai estar em constante alteração. Agora, é importante que se faça pelo menos o registro uma vez por dia, está bem? Que é para nós realmente termos aqui histórico e vermos como é que está o procedimento aqui nas lojas e como é que isto está a ser desenvolvido, ok? Depois podemos passar aqui já para a qualidade do óleo, que também é ainda na parte dos registros. Certo. Jorge, eu penso que aqui conseguimos justificar o porquê de ter alterado a temperatura de fritura. Jorge? Sim, estou a ouvir. Pronto, o que é que acontece? Nós mudamos, como sabem, mudou-se a gordura vegetal que estava a ser utilizada. Inicialmente era um óleo, ou melhor, um azeite virgem extra, e entretanto passamos para um óleo vegetal, onde o componente principal deste óleo, ou melhor, desta gordura vegetal, é precisamente o óleo de girassol. Se olharmos para essa tabelinha, conseguimos perceber que o óleo de girassol tem uma estabilidade à temperatura
mais baixa, ou melhor, o óleo de girassol é estável a uma temperatura mais baixa comparativamente com o azeite. O azeite aguenta, sem se decompor, a temperaturas mais altas. E isso não acontece com o óleo de girassol. E então foi necessário reduzir um bocadinho a condição de fritura, a condição de fritura para promover mais segurança a esta etapa. O que é que acontece? Mas se reduzirmos muito mais, vocês vão ter tempos de fritura maiores e também não é isso que se pretende, não é? Nós queremos que a fritura ocorra em loja sem grande destabilização, sem grande entropia, mas mudando a gordura vegetal, temos que adequar ali a temperatura de fritura. Se baixarmos muito a temperatura, vai forçosamente aumentar o tempo, e isso é coisa que também não se quer. Pronto. As altas temperaturas aliadas à presença da água, porque recordando inicialmente, o produto chega até nós congelado, por isso vem cheio de água. Esta alta temperatura aliada à presença de água no produto promove aqui, como é que eu ia explicar? Promove aqui a deterioração do óleo, ou seja, formam-se compostos polares. A água que sai do produto, ela é forçosamente polar, não é? A água é uma molécula polar. Ao passar para o óleo, vai criar aqui substâncias, os tais compostos polares, que nós temos que os medir. Pronto. É certo que há indicadores visuais que também permitem verificar a qualidade do óleo, mas estes indicadores visuais, para serem visíveis, é porque o óleo já está em péssimo estado. Nós não queremos chegar a esta fase. Nós não queremos que o óleo faça espuma, nem tenha viscosidade, não queremos que tenha fumo, nem cheiro, nem sabor, nem uma cor escura, não é? Quando nós vimos isto no óleo, ele já passou o ponto há não sei quanto tempo, está bem? Isto não é para ver. Isto, se constatarem isto em loja, quer dizer que o óleo já está mais do que usado, certo? Pronto. E como é que nós monitorizamos aqui a qualidade do óleo? Nós não conseguimos sem o equipamento, e neste caso estamos a falar dos compostos polares. Todos têm também um medidor de compostos polares, certo? Ponham lá a mãozinha para eu ver. Eu sou muito chata. Certo. Boa, todos têm um medidor de compostos polares. E é precisamente para isto, está bem? Para vermos qual o valor de compostos polares que o nosso óleo de fritura tem. Está bem? Pronto. Passamos ao outro, Ana, por favor. Então, como é que nós medimos? Aqui não precisa, o óleo não precisa estar a uma temperatura alta. Basta que esteja a 50 graus, até por razões de segurança. Não meçam os compostos polares com o óleo a uma temperatura muito alta. Até porque nós devemos medir, imergimos a sonda, não é, do equipamento até a um certo nível, e devemos medir em pelo menos 2 pontos da fritadeira. Não é? Por isso não é bom que esteja a uma temperatura muito alta. Colocamos, imergimos a sonda e vamos medindo. Mais uma vez eu digo, nós devemos fazer isto ao início do turno. Assim que começa o meu turno, assim que eu vou iniciar a fritura, devemos medir. Depois, podemos ir acompanhando este valor. Não quer dizer que o registremos. Percebem a diferença? Nós podemos ir entre frituras medir os compostos polares, mas para registar no SARA, este registro deve ser feito no início e no fim de cada turno. Se eu vou para a Copa, eu meço no início e meço no fim. Ou melhor, registro no início e registro no fim. E posso medir sempre que achar pertinente, sempre que tiver uma oportunidade para isso. Aqui até se está a sugerir de 2 em 2 horas. Ir medindo este valor, não para registro, mas para monitorização, está bem? Pronto, e em termos de valores, o que é que nós temos? Este valor dos compostos polares também está definido em legislação, também existe um valor máximo admissível, e eu faço questão de vos dizer que o valor é 25, ou seja, é um valor alto, mas nós também não queremos estar na proximidade desse valor, não é? Nós temos que definir um intervalo que nos dê segurança de trabalho, que dê segurança para compensarmos algum desvio que exista, porque sabemos todos que existe, algum desvio de medição, algum desvio de operador, então o objetivo aqui é definirmos um intervalo sensato. Percebem o que eu quero dizer com isto? Ou seja, idealmente nós devemos ter menos de 17% de compostos polares. Valores estáveis, valores bons, em que podemos estar descansados com esta medição. No entanto, eu acho que é sempre importante que, imaginem, eu estou a fritar e é a minha última fritura de turno e o valor está-me a dar 17. O que é que fazemos?
se eu estou na última fritura do turno, a seguir vamos para casa e fechamos a loja, e o valor está-me a dar 17, o que é que vocês acham que devemos fazer? Antes de tudo, é reportar ao chefe, não é? Porque o máximo definido internamente é os tais 17% de compostos polares. Mas eu estou a fazer a última fritura e está-me a dar 17. Não é? Faz-se Eu acho que Sim, fazemos o registro e já fica a indicação para ser limpa a fritadeira. boa, exatamente. Ou seja, nós temos um intervalo seguro, que é até 17%, mas depois temos o outro intervalo apertadinho, aquele intervalo em que conseguimos trabalhar, está seguro na mesma, mas estamos na margem vermelha, por assim dizer. Imagine uma escala de cor. Até o 17 é verde. Entre o 17 e o 21 já estamos no laranja, está bem? Acima do 21 é que não queremos de todo, mas entre o 17 e o 21 estamos naquela fase em que podemos, mas estamos em alerta. Eu sei que estou a fazer uma fritura e que a qualquer momento pode haver ali um desvio. Entre o 17 e o 21, eu devo dar a conhecer ao meu chefe: olha, passa-se isto com o óleo, como é que fazemos? E ele vai avaliar juntamente convosco: olha, colega, falta aqui 1 hora para irmos almoçar e para pararmos aqui qualquer coisa. Ou falta aqui, temos aqui uma segunda fritadeira, podemos deixar essa em repouso e passar para a outra. Percebem o que eu quero dizer com isto? Entre 17 e 21, conversem com o vosso chefe e, em equilíbrio, vou encontrar aqui bom senso na verificação e na medição dos compostos polares. Eu recordo que o máximo é 21, é um facto, eu não quero ocultar isto de ninguém, como é lógico, mas se tivermos até aos 17, estamos estáveis, estamos seguros, estamos confortáveis. Entre o 17 e o 21, já estamos ali a tocar na linha ténue, está bem? Vocês querem partilhar alguma experiência aqui desta medição que tenham? Deixa-me ver. Diogo, David? David? Sim, Quer partilhar aqui alguma experiência desta medição de compostos polares? nós fazemos sempre dessa forma também, é passando os 17, damos logo a indicação, nós temos 3 fritadeiras, damos a indicação que aquela é para fechar e para higienizar e usamos usar só as outras duas. Boa, boa. Isto porquê? Porque a fritadeira está quente, não é? Para retirarem o óleo e para conseguirem fazer esta tarefa em segurança, ele deve arrefecer, por isso vocês vão ter ali uma quebra na utilização do equipamento e não queremos que isso condicione a apresentação ao público, não é? Condicione a oferta de produto ao cliente, mas forçosamente cada mudança de óleo deve ser feita com o óleo arrefecido. Ou melhor, vocês podem fazer com ele quente, mas é um risco, não é? Tem que se ter muito cuidado cada mudança de óleo, cada retirada de óleo da fritadeira. E é sempre mais seguro fazerem isto com o óleo frio do que com o óleo quente, não é? Nós queremos servir um produto adequado ao cliente final, mas também não queremos pôr em risco os nossos colegas das lojas, não é? Os nossos colegas de equipa. E isto deve ser sempre muito bem gerido. Às vezes é preferível, ao final do dia, descartar aquele óleo. Imaginem que o óleo está a dar 16 no final do dia. Faz sentido iniciar com o mesmo óleo para o dia seguinte, Diogo? David, desculpe. David. Não, mais vale higienizar. Mais vale retirar, higienizar e no início do dia seguinte começar com um óleo novo, certo? Sim. Isto para evitar pausas desnecessárias na copa, quebras de produtividade, eventualmente, não sei, vocês sabem isso melhor do que eu. Pronto, o importante é terem em mente, até 17 luz verde, entre 17 e 21 luz laranja, está bem? Ok. Mais Depois alguém temos quer que fazer partilhar? também- Temos que fazer Eu- aqui um alerta também para a questão de mistura de óleos, usados e não usados. Primeiro, isso é uma prática que não é aceitável, ok? E depois, se fizermos isso, vai interferir também aqui com os compostos polares, obviamente. Nós vamos estar a adulterar os compostos polares daquele óleo existente. Portanto, eu sei que, e já se verificou que efetivamente é uma prática que se vai utilizando, mas não é de todo aceitável, não é de todo recomendado, e tem que se ter muito cuidado com o que estão a fazer nesse caso, ok? Vocês têm que ter noção que mistura de óleos, gorduras usadas e não usadas, não é de todo aceitável, ok? E que a empresa pode ter repercussões com isso. Se existir aqui alguma inspeção, o que seja,
pode ficar comprometida. Certo, Ana? Sim, sim, sim. Aliás, eu acho que o mais importante aqui é reforçar que não deve ser feito, não é permitido. Mas se eventualmente surgir essa necessidade ou surgir essa coisa de misturar o óleo, pensem que é uma decisão tomada sempre pelo chefe. É porque o chefe de loja, ou há aí alguma coisa que nós desconhecemos, imaginem que há ruptura de óleo, imaginem que não vieram entregar óleo novo e há aí alguma necessidade extrema. Pensem sempre, se eu fizer isso é porque o chefe me está a mandar, não é por minha iniciativa, está bem? É porque há uma causa maior para isso estar a acontecer, ou porque há ali uma necessidade extrema na Copa e não podemos parar, ou porque. Mas tem que ser sempre o chefe a dizer que é para fazer isso, está bem? Ele, melhor do que ninguém, está a avaliar a situação à nossa volta e percebe pronto, a necessidade, está bem? Mas fiquem em mente que não é uma prática permitida, está bem? Ou seja, não pode ser considerada o normal. Não Não. pode ser normal todos os dias fazermos isto ou Não. uma vez por semana até fazermos isto. Não é uma má prática, não se deve fazer. E se tivermos alguma ação de fiscalização, alguma situação que venha a analisar isto, a empresa pode estar bastante comprometida e pode ter coimas graves. Portanto, não vejam isto como uma prática regular que se possam fazer e quando a fizerem, façam em situações muito específicas, muito pontuais, com uma razão muito plausível, ok? Depois, podemos passar então aqui para a verificação, certo, Ana? Do termómetro. Pronto, a verificação do medidor de compostos polares. Exato, Quem sim. é que já fez? Quem é que já fez este procedimento? Equipa que teve em Cascais, nós já falamos sobre isto. Não, e Ninguém- já algumas lojas fizeram, nós- ou então vieram aqui ao SAR e disseram que fizeram e não fizeram. Paula, Sim. diga. Eu fiz. E então? Até fiz que a fatu porque eu fiquei sem o líquido Tem e óleo, até isso é fui à padrão. Rua Augusta fazer e qual a fatu tivemos ali, mas conseguimos fazer. Boa, boa. Mas não é Mais fácil. Não é fácil Para, porque não é, é por causa fácil. da maneira de trabalhar com o medidor, porque aquilo tem que ser ali uns toques tão suaves e rápidos para conseguirmos fazer a calibração. Pronto, Paula, mas deixe-me dizer uma coisa. Se vocês. Há duas etapas aqui. Há a verificação, que é aquela em que conhecemos o erro. E essa é direta, não é? Essa é identificar o erro da sonda. É direto. É imergir a sonda no padrão, no óleo padrão, que é um óleo cujos compostos polares são conhecidos. Imergimos a sonda e lemos um valor. Não é? Se esse valor for igual ao padrão, nós não precisamos de calibrar. O equipamento não Exato. tem erro. Se não tem erro, não precisamos de calibrar. Certo? Ok. Estamos a verificar. Se nós só precisamos de passar à calibração, se o erro aqui for maior ou igual a 1, ou se é maior ou menor que 1, neste caso. Imaginem que o padrão diz que o óleo deve estar a 18 compostos polares. E eu verifico, imerso a sonda e leio 15. Ele está com um erro de 3% de compostos polares. Está bem? Aí sim tem que calibrar. Certo? Todos vocês medem compostos polares. Sim, Sim. Certo? Todos medem. sim. Agora, falta-nos perceber se o meu equipamento está a medir corretamente ou não. Tenho que o imergir no tal óleo padrão, que é aquele baiãozinho, que tem uma porcentagem de compostos polares conhecida, não é? E eu vou ver. Se ele ler o valor que está rotulado, muito bem, está perfeito. Se ele não ler o mesmo valor, tem um erro. Certo? Certo, e aí faz a calibração. Exatamente, Paula, exatamente. Faz sentido? Sim. Faz. Equipa da Pronto. LX. Ellen não, Eliane. Eliane? Tem, Ana? Certo? Sim. Alguma dúvida? Não, tudo certo. Boa. Pronto, então passamos para o seguinte, Ana, por favor.
Pronto, chegando à calibração, se eu identificar que o equipamento tem um erro maior que o esperado, maior ou menor que o esperado, é o mesmo procedimento outra vez, mas concordo com a Paula. Aqui a linha entre clicar na setinha é muito ténue, não é? Nós devemos ligar o equipamento e logo no imediato pressionar a tecla Hold, até aparecer o ecrã laranja a mencionar alarme. Ou seja, reparem, nós temos aqui uma breve explicação de como é que isso se faz. Depois ajustamos. Se a sondazinha diz que deve estar a 18, nós vamos subindo e aferimos o nosso equipamento para 18. Percebem? Mas todos nós temos a mesma marca de medidor de compostos polares. E na maleta também tem lá uma instruçãozinha, está bem? Foi com base nessa instrução que nós percebemos como é que se fazia. Se eventualmente isto não for fácil, nós também podemos... Já fizemos um vídeo, não foi, Ana? A Ana partilhou o vídeo. Não, estes vídeos, era isso que eu ia dizer, estes vídeos, tanto da verificação como este vídeo da calibração, foram enviados para aquele grupo do WhatsApp. Agora, convém é que todos os chefes e responsáveis de loja vão a esse grupo, vejam os vídeos, foi logo os primeiros 2 vídeos que eu mandei. Mal acabamos de dar esta formação em Cascais, eu criei o grupo, coloquei lá estes 2 primeiros vídeos, o primeiro de verificação e depois o de calibração. Se tiverem dúvidas, é ver os vídeos várias vezes e tentar... Mas eu não tenho. Qual é a questão? Eu submeti, eu coloquei lá a loja, mas só hoje é que vi que estavam a sair do grupo. Mas eu vou colocar a Paula no grupo e vou reencaminhar para a Paula todos os vídeos que eu já partilhei até agora, porque os utilizadores que eu inserir agora no grupo não vão ter acesso aos vídeos e às informações que eu pus para trás. Eu fiz a mesma coisa com o Diogo Dióvides, eles estavam com um problema no telemóvel, também não está a funcionar, eu reencaminhei tudo para o Diogo. Pronto, vou fazer o mesmo com a Paula. Agora, é importante é que vejam os vídeos de verificação e de calibração, eu acho que são explícitos, pelo menos aqui até o de calibração que é o que estamos a ver agora, vê-se bem ele a mexer ali no Hold e quando é que tem que clicar, e acho que é uma ajuda. Pronto, olhem, eu convidava-vos mesmo a experimentar, está bem? A tentar. Ana, Sim? Manuel, sim. eu fiz a calibração lá na loja e eu inseri no SAR as fotos, como é que estavam, como ficou após. Foi a primeira Qual vez é a que eu tinha loja? feito. É Cais de Sodré. O Cais de Sodré, isso. Boa, Manuel, boa. Foi a primeira vez que eu tinha feito, mas eu fui acompanhando o manual de instruções que tinham ali mesmo, do passo a passo a seguir, e aí eu inseri a foto. Eu até estava conversando com a Priscila no dia de Cascais, para ela me passando como é que foi, e eu acredito que deu tudo certo, porque depois a medição também até ficou mais tranquila a se fazer. Boa, Manuel. Assim, isto parece difícil, mas às vezes, experimentando, chegamos à conclusão que não é assim tanto, está bem? Não sei se mais alguém já experimentou medir, ou melhor, calibrar. Alguém quer partilhar alguma experiência para além do Manuel? Vou ter que escolher? Olha, Manuel, é mesmo isto, ou seja, este aqui está mesmo top, este registro. Ou seja, tu fizeste tudo direitinho, vieste aqui à instrução, aqui à parte da manutenção e intervenções programadas, entraste aqui dentro, fizeste o registro, realizado calibração conforme descrição, realizado com sucesso, e depois anexaste aqui 2 fotografias. Pronto. A vermelha não está dando para ver muito valor, mas sim, não dá. Eu tenho até, depois eu posso até trocar a imagem se for possível, porque eu tenho no meu telemóvel, mas do vermelho foi pro verde e deu tudo certo. Pronto, ok. Imagina, esta fotografia ficou mal, tu querias colocar aqui outra. Podes voltar a fazer um registro no mesmo dia, podes voltar, vens aqui ao dia 4, foi no dia 4 que fizeste. Isso. E voltas a fazer registro, está bem? Olha, porque aqui por acaso, a mesma imagem eu consigo ver aqui, mas eu não sei se vai dar para ver, mas ela já está dando para ver o valor. Dá. Pronto. Podes voltar a fazer outro registro no mesmo dia só com essa fotografia, está bem? Okay, olhem, tá bem. Se me permitem, só faltou mesmo uma coisinha pequena.
que é a foto do rótulo do óleo padrão, que é para sabermos que aquela foto a 16 pontos qualquer coisa, a verde, corresponde exatamente ao óleo padrão, está bem? Porque nós temos que depois subir as setinhas, subir e descer, para ajustar a leitura à percentagem do padrão. Tá bem? Olha, eu convidava-vos todos a experimentar e a fazer como a Manuela, colocar lá no Sara, porque assim vamos perceber realmente a dificuldade. Se não conseguirem lá colocar nada, é porque temos que investir um bocadinho mais nesta loja e nesta equipa. Se conseguirem lá colocar, é um passo que já se ultrapassou e podemos avançar para outros temas, está bem? Mas convidava-vos mesmo a experimentar e a colocar lá a informação. Está bem? Kevin, onde é que anda o Kevin? Quer partilhar alguma experiência, Kevin, disto de medição de compostos polares? Está sim, bom dia. Olá, bom dia. Acho que ainda não houve quanto desta parte de verificação dos compostos. E acho que depois vou pedir o chefe de loja, talvez mostrar o vídeo, para depois eu tentar fazer a verificação e depois a calibração. Certo, é isso mesmo. Pronto, se eventualmente não conseguirem, falem com o vosso chefe ou então falem com o Manuel. E entre todos, eu acho que se vai chegar aqui. A Fatomata diz A também faz muito bem isto. Lá tem ela a dizer que não. Pronto, eu não sei, a então, Vilma está com a mãozinha no ar, não sei se quer falar. A Vilma? não, acho que já era da outra vez. É uma mãozinha antiga. Sim. Ok. Pronto, já sabem, isto é exatamente igual à questão da verificação do termómetro, é trimestral, está bem? Começou em maio, está já aqui no calendário pré-definido quando é que tem que fazer as calibrações e as verificações, portanto, venham cá pôr a bolinha verde, que é para nos gerar alerta, está bem? Isto é muito importante, os alertas depois criam muitos e-mails. Se calhar agora fazíamos uma pausa de 5, 10 minutos, está bem? Voltávamos às 11 para acabar aqui a última parte da formação, pode ser? Sim. Ok. Então vá, até já. Até já.